Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Tarô dos Anjos de Luz. Eu sou o Mensageiro da Luz e é um enorme prazer estar fazendo mais essa leitura aqui hoje para vocês. E hoje nós trazemos o seguinte tema: ele ou ela ainda pensa em voltar comigo? Vamos ver aqui através das energias, dessa troca entre vocês, se esse ser de luz, se essa pessoa que vocês trazem à mesa pensa então, em trazer um retorno, retornar uma circunstância aí com vocês, tá bom? Para isso aqui temos três opções de escolhas. Hoje representando o deck de número 1, o Tarô dos Anjos. Representando o deck de número 2, o Lenormand, Povo Cigano da Mandala. E representando o deck de número 3, o Lenormand, perdão, o Tarô de Marselha. Fiquem à vontade de se conectar com uma dessas três opções. Peço que deixem aqui nos comentários, qual dessas três opções vocês escolheram, porque assim vocês fortalecem o vídeo e apoiam o canal, tá bom? Vamos lá então, fiquem à vontade em se concentrar. Eu vou respirar fundo, se quiserem respirar fundo para se concentrar, para se conectar, fiquem à vontade, vamos lá? Certo, vamos lá então. Vamos começar com vocês que escolheram hoje o deck de número 1, com o Tarô dos Anjos. Eu vou trazer ele completo, porque ele é maior, ele é grandinho. Vamos lá então. Pensando com relação às energias deste ser de luz, os consulentes do primeiro deck trazem a mesa. Ele ou ela pensa em retornar com os consulentes do primeiro deck. E aqui saltou uma só, a carta do mundo, a carta das possibilidades. Aqui já abre falando, que nessa situação aqui de vocês, existem muitas possibilidades ainda em aberto, Aqui vem mostrando que nessa troca de vocês, eu vejo que existem ainda, algumas portas, vamos dizer assim, para se abrirem, Aqui vem falando, que é uma carta aqui em específico que fala de felicidade. Eu vejo que nessa situação aqui, talvez, esteja para se materializar uma oportunidade, ou então, aqui existiu, pensando aqui nessa energia de afastamento, de retorno, existiu algum motivo, pelo qual, isso aconteceu para que novas oportunidades, viessem. E aqui eu sinto que essas oportunidades chegaram. Vamos ver aqui um pouquinho melhor, quais oportunidades são essas, pra gente então poder compreender se a pessoa pensa em retornar ou não. Pensando com relação às energias deste ser de luz, qual os consulentes do primeiro deck trazem a mesa? Ele ou ela pensa em retornar com os consulentes do primeiro deck? Ele ou ela pensa em retornar com os consulentes do primeiro deck? Então aqui vem mostrando, que nessa troca, eu vejo que existe aqui um momento, pensamentos que fortalecem aí, possibilidades, Ó, realmente aqui, tem, uma expectativa, de retorno, porque aqui algumas mudanças aconteceram, Eu senti um pouco isso, que nessa troca, o que pode ser que tenha acontecido é que necessitava de algumas mudanças acontecerem. Essas mudanças englobam aqui, um campo espiritual que ajuda, a trabalhar possíveis dificuldades que foram aí, estruturadas, Em alguns casos aqui em específico, essas dificuldades aqui partem aí, da casa, da estrutura desse ser de luz qual vocês trazem aqui à mesa, tá bom? Então aqui vamos pensar, nas vibrações com relação a possíveis pensamentos, de retorno. Aqui eu vejo que tem, na verdade, até uma idealização já com relação a isso. Aqui mostra que, na verdade, por que essa é a carta da energia central do mundo? Porque essa pessoa, que vocês trazem à mesa, já estão sentindo aqui, uma mudança, sentem, aqui uma nova energia, fazendo parte aí dessa troca de vocês, justamente porque aqui existe, alguma questão espiritual qual vinha e vem, lhes ajudando, a trabalhar alguma possível dificuldade que existia partindo aqui, da estrutura de casa, da estrutura de aprendizado, da estrutura aí, física dessa pessoa.
Então aqui eu vejo que assim, né, é um caso aqui, né, que me mostra, né, que as possibilidades estão começando a se abrir. Então não quer dizer, né, que vai passar aqui, por exemplo, 24 horas depois desse vídeo e esse retorno, né, acontecer, né? Tudo é possível, mas aqui né, as energias indicam mais algo que está em processo, algo que está acontecendo. Mas aqui, pensando, né, em energias de pensamento, eu vejo que existe sim um pensamento, né, de retorno, justamente por essa energia de alívio que essa pessoa vem sentindo. Então aqui essa pessoa está começando a idealizar isso, começando, né, pensar com relação a uma possibilidade aqui de retorno, né, analisando as possibilidades, né, as portas aí que se abrem para fazer isso acontecer, mas aqui as cartas também falam em específico de algo que está sendo trabalhado. Então aqui, né, respondendo a pergunta central, se ele ou ela, né, pensa, né, em voltar com vocês, aqui eu vejo que pensa sim, né, tem um planejamento com relação a isso, mas é necessário aqui, né, eu acho que também é cabível uma orientação no sentido de que é algo que ainda está em processo, uma mudança que ainda está acontecendo. Então, né, isso aqui, né, eu vejo que é um pensamento ainda, né, são possibilidades que estão ainda por se materializar, tá bom? Então aqui tem que ter aquela calma, tem que ter aquele, né, dar tempo ao tempo, vamos assim dizer, né? Vamos dar tempo a essa demanda que existe aqui, né? Tá bom? Para que a espiritualidade possa então trabalhar isso aqui da melhor forma para ambos os lados, né? Vamos trazer aqui energias de confirmação, pensando com relação às energias de confirmação destas informações. Quais são as energias de confirmação dessas informações? Quais são as confirmações? Então aqui, né, veio mostrando, né, que essa pessoa, né, vem analisando, vem pensando, né, em possibilidades, né, em movimentos, né, possíveis aí, né, que aconteça para esse retorno acontecer. Eu vejo que essa pessoa pensa, né, no modo como pode conversar com vocês com relação a essa mudança. De fato, aqui, ó, era algo que precisava ser mudado, era algo que era uma demanda aí, né, e eu vejo que isso veio de fato sendo trabalhado. Eu vejo que é algo aqui que é realmente uma demanda que conforme isso vem sendo trabalhado, vem trazendo aí muito alívio, né? Então essa pessoa começa a perceber nessa mudança e isso, né, também acaba englobando, né, por envolver essa parte, né, de alívio, de paz interior, né, uma questão aqui espiritual. Olha só a carta da cruz em cima, né, da árvore. Então aqui realmente eu vejo que existe, né, um campo espiritual mais bem alinhado em ambos os lados aqui, né, uma energia, né, por isso que as possibilidades começam, né, se apresentar aqui, né, essa pessoa também pensando isso, porque aqui realmente, né, a espiritualidade está atuando com muita força aí nas possíveis dificuldades que isso tenha, né? Eu vejo que também parte disso aqui envolve, né, em alguns casos em específico, o que aprendizado foi aquele que eu citei, né, na casa, né? O que foi aquilo? Muitas vezes é a dificuldade de expressão, muitas vezes é o orgulho, alguma certa rigidez aí, mas que a própria espiritualidade, né, vem trabalhando isso e essa pessoa sente isso também, né? Realmente aqui, ó, removendo essa questão que estava muito estruturada. A espiritualidade está ajudando vocês a limpar essa circunstância aqui, por isso, né, que eu acho que é super válido aqui realmente dar tempo ao tempo. Né, que eu entendo que tem aqui, né, pensamentos, na verdade, de retorno justamente pelo alívio que essa pessoa vem começando a sentir. Essa pessoa pensa, né, com relação às mudanças, né, que já aconteceram aqui nessa troca de vocês, na evolução que vocês já tiveram, e por conta disso, né, acaba pensando aí em possibilidades, acaba trazendo, né, na mente dessa pessoa, né, as possibilidades, né, de fazer uma conversa, né, de expor isso de algum certo modo. Então aqui fica bem claro, né, que sim, essa pessoa pensa, né, num retorno, né, mas eu também vejo aqui uma energia ainda sendo trabalhado, né, alguma questão que era bastante rígida sendo trabalhado. Mas aqui é até, como posso assim, é fácil, né, perceber esse movimento acontecendo, porque conforme vai vindo este alívio, os pensamentos vão ficando mais positivos, as expectativas vão ficando mais bem trabalhadas, né, e essa situação aqui vai sendo então, né, limpada, de algum modo lapidada aí, para que ambos os lados aí possam então, né, ser feliz, enfim, né, sentir boas vibrações, tá bom? Vamos trazer aqui uma mensagem final hoje com o baú da Madame da Nova Era. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse, é só me mandar um oi lá que eu respondo com uma tabela de preços. Peço que deixem no comentário como que essa mensagem, como que essa leitura está ressoando para vocês, se está fazendo sentido, porque assim vocês
Apoiam o vídeo e apoiam o canal, tá bom? E a mensagem final para vocês diz o seguinte: evite sempre julgar, pois o amor é a melhor atitude com relação a nossos adversários, e a vingança é a alma da autodestruição. Acredite muito no seu amor. Então aqui vem falando assim, né? Aproveitem, né, que vocês estão, né, aqui numa circunstância de evolução, de trazer possibilidades, né? E deixa a energia ser maior do que qualquer aqui intriga, né? Do que qualquer, né, dificuldade que possa existir, tá bom? Eu senti que aqui em alguns casos específicos, parte, né, dessa situação que fala aqui da casa de algo muito enrijecido, pode ser uma terceira pessoa e não tão feliz com essa troca de vocês. Mas não devolvam isso na mesma moeda, tá bom? Devolvam com amor, devolvam com luz, que com certeza isso, além de deixar vocês mais alinhados, alinhadas, vai acabar trazendo aqui mais bênçãos para essa troca, como já está acontecendo, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos trazer aqui agora a mensagem com o segundo deck. Vamos trazer agora aqui a mensagem com o deck de número 2, o povo cigano da mandala. Vamos lá, então. Pensando com relação às energias dessa situação amorosa dos consulentes do segundo deck, pensando nas energias desse ser de luz, qual os consulentes do segundo deck trazem à mesa, ele ou ela ainda pensa em retornar para os consulentes do segundo deck? Existe aqui pensamentos de retorno? Ele ou ela pensa em retornar com os consulentes do segundo deck? Aqui eu ia virar várias, né, que eu até cortei, mas aqui eu lembrei que é a carta central, né? E aqui, na verdade, essa pessoa, ela pensa em mudanças, né? Eu vejo que aqui com essa carta, né, de abertura, essa pessoa aqui eu vejo que talvez, né, venha usando aqui, né, mais de um lado racional, esteja numa perspectiva, num ciclo mais racional, no sentido de estar, né, pensando aí, né, com possíveis, né, eu vejo que pensa, né, até numa possibilidade de voltar, né, mas aqui essa pessoa pensa mais aí nas possíveis melhorias, nas possíveis, né, mudanças, o que pode ser corrigido, do que, né, nas possibilidades. Vamos ver aqui um pouquinho melhor com relação a isso, com o baralho da vovó cigana. Pensando com relação às energias dos consulentes do segundo deck, esse ser de luz com os consulentes do segundo deck traz à mesa. Ele ou ela ainda pensa em voltar com os consulentes do segundo deck? Ele ou ela pensa em voltar com os consulentes do segundo deck? Então aqui eu vejo que essa pessoa pensa aí, né, em mudanças, pensa, né, pode ser que, como eu falei, né, até pense, né, em voltar, mas pensa, né, nessa volta de uma maneira modificada, né. Sim, essa pessoa pensa, né, que já confirma pra gente, essa pessoa pensa em voltar, mas é como eu falei, pensa em voltar de uma maneira modificada, de uma maneira aí, né, aonde exista aqui, né, algo, né, mais espiritual nessa troca de vocês, aonde aqui, né, eu vejo que exista talvez um se entregar 100%. Aqui tá me falando que eu, como se essa pessoa, né, trouxesse aqui, né, pensasse nesse retorno como algo muito ideal. Né? Essa pessoa pensa aqui em algo muito ideal, né, aquela coisa muito, né, bem espiritualizada, aquela coisa de longo prazo, com tudo muito brilhoso, tudo muito otimista, né, e sempre colocando muito, né, pensamentos aqui de futuro, né, uma pessoa que preza muito pelo futuro. Perdão, pessoal, tô com um despertador aqui, cortou o vídeo. Mas como havia já mostrado ali no começo, né, uma pessoa que tem, né, uma certa racionalidade, né, uma certa perspectiva aí, né, de cuidar do futuro, né, de ter aqui, né, um cuidado agora com relação às questões do futuro. Então aqui o que vem mostrando, né, ele ou ela pensa em retornar com vocês? Aqui eu vejo que sim, essa pessoa pensa numa possibilidade de retorno, mas essa pessoa aqui espera, né, uma coisa perfeita, né, espera que uma possibilidade perfeita. Eu vejo que tem um lado muito bom nisso, né, que é justamente
essa expectativa tão otimista, né? Mas tem um lado aqui, né, que eu vejo que talvez, né, essa demanda tão grande, né, de ser algo tão, assim, perfeito, muitas vezes pode causar uma cobrança até que isso possa vir a acontecer, né? Por isso que essa pessoa justamente pensa aí, né, nas mudanças, né, pensa em tudo muito diferente. Mas aqui, claro, né, são energias muito mais positivas, né? Eu vejo que talvez essa pessoa, né, tenha aqui, né, uma energia, né, de talvez permissão muito grande, e essa pessoa se permite a sonhar muito alto, né? Essa pessoa permite aqui pensar com relação, né, como é uma vivência de longo prazo, como é uma história de amor extremamente positiva, né, com bastante movimentos duradouros. Então aqui eu vejo que, assim, essa pessoa, ela se pega, na verdade, né, o nosso tema, né, é ele ou ela ainda pensa em voltar com vocês. Na verdade, essa pessoa sonha, né, com isso, tem essa energia, assim, né, ela fantasia um cenário muito ideal. Isso aqui é bastante bacana, tá bom? Né, isso aqui é bastante positivo, é que eu tenho que sempre falar os dois lados, né, da situação, porque realmente em casos assim também, né, é difícil até que essa possibilidade, né, se concretize, né. Não que seja impossível, na verdade, pessoas assim costumam até concretizar, né, com maior facilidade, mas eu vejo que aqui, né, é algo que precisa mesmo, né, de uma demanda para que tudo esteja ok, entendem, né? Como que aqui, se as coisas precisassem tudo estar muito, né, perfeito, tudo estar muito alinhado para essa circunstância, né, para esse retorno, possível retorno aqui acontecer. Mas como eu tava dizendo, essa pessoa, ela sonha, assim, muito com relação a isso, vê aí, né, eu vejo que detalhes bastante otimistas, né, e espera, né, pensa, fantasia, sonha com relação a um retorno que seja aí, né, extremamente rico em todos os ambientes, né, em todos os âmbitos dessa troca, né, tanto na relação de vocês, tanto, né, no futuro, tanto, né, na própria dinâmica da troca, tanto com as outras pessoas, tanto nesses movimentos que eu vejo aqui uma energia de otimismo, de prestígio. Então aqui é uma pessoa com um certo dom de perfeccionismo, que tem, né, justamente esse lado aqui, né, de se permitir chegar, né, em algo que realmente tem aqui como um ideal. É bastante positivo esse pensamento, eu acho bastante bacana. Vamos trazer aqui mensagens de confirmação, pensando com relação a essa situação. Quais são as energias de confirmação? Quais são as energias de confirmação para estas informações? Quais são as energias de confirmação? Então aqui vem, né, realmente dizendo que existe, né, agora eu entendi porque essa pessoa vê tudo diferente, né, vê tudo modificado, justamente porque vê aqui, né, um lado, né, totalmente na oposição, talvez, né, ou algum lugar com muita fantasia, né, mas sim, essa pessoa pensa, né, no retorno, mas pensa de uma forma, olha aqui como veio mostrando, né, muito profunda, né, vem, né, usando aí esse lado espiritual, usando nessa essa questão energética para visualizar tudo isso. Eu vejo que aqui é uma pessoa que, apesar, né, de ter essa perspectiva aqui, né, como eu falei, né, de sonhar bastante, também fica muito atento aqui com relação ao caminho de vocês, fica muito atento em como, né, de algum modo pode fazer esse retorno acontecer. Sim, né, olha, duas vezes, né, confirmando aqui, né, sim, essa pessoa pensa, né, ainda em voltar com vocês, pensa, né, tem muito forte essa possibilidade aqui trabalhado, e junto a isso todos esses ideais, né, todo esse otimismo que essa pessoa coloca em cima, querendo, né, materializar. Aqui eu sinto que é assim, né, essa pessoa, ela tudo, vamos supor, tudo aquilo que tem de ruim, essa pessoa vê o contrário, né, visualiza o contrário na mente, né, porque aqui tá mostrando que existe, né, algumas questões que também estão aqui sendo trabalhadas, né, mas essa pessoa projeta, por isso que projeta de uma forma tão grandiosa, né, justamente para poder trabalhar isso aqui. Então eu vejo que pensa assim num retorno, né, mas pensa, né, como eu falei, em tudo muito diferente, em tudo muito, né, já elaborado, em tudo com muito movimento, em tudo muito brilhante, né, tudo muito otimista. Eu vejo que isso aqui tem um senso de perfeccionismo muito bom, né, mas isso deve gerar também uma demanda aqui muito forte. Então, é os dois lados, né, mas aqui com certeza é mais positivo, né, que responde com os dois sim. Essa pessoa pensa bastante, inclusive, com relação a esse retorno. E como eu falei, né, além de pensar com relação a esse retorno, traz toda essa fantasia, né, traz todo esse ideal junto a isso aqui, né, traz todas essas possibilidades, né, todas essas, né, eu vejo que, né, toda essa estrutura, né, do que pode ainda ser alcançado, do que pode ainda ser materializado, traz junto a esses pensamentos, tá bom? Então, respondendo a pergunta central, ele ou ela ainda pensa em voltar? Pensa sim, e pensa, né, de um modo bastante, né, idealizado, tá bom?
Vamos trazer aqui uma mensagem final com o baú da Madame da Nova Era. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular. Caso vocês tenham interesse, só me mandar uma mensagem lá que eu respondo com uma tabela de preços. Peço que deixem aí no comentário como essa mensagem ressoou para vocês, se fez sentido, porque assim vocês apoiam o vídeo e apoiam o canal, tá bom? E a mensagem final para vocês com o baú da Madame da Nova Era hoje diz o seguinte: cuidado, sua intenção é das melhores, você sabe disso, mas é melhor não contar tudo aos outros e como faz com frequência. Algumas palavras mal interpretadas ou distorcidas podem provocar desenganos. Então aqui, ó, vem falando que assim, que com relação, né, eu vejo que isso aqui pode até ter a ver com essa circunstância aqui, tá bom? Como vocês aqui vivem algo, né, que ainda está, né, para se materializar, né, aqui essa pessoa, né, fantasia algo com relação a isso, aqui trouxe uma mensagem extra que não tinha mostrado aqui, que é para que vocês estejam atentos aí, né, a quem vocês contam, né, para quem vocês, né, contam também sobre os ideais de vocês e com relação àquilo que vocês querem, tá bom? Não me mostrou muito aqui isso, tá bom? Uma energia aqui, né, talvez de outras pessoas. Mas aqui vem trazendo esse alerta que talvez expor muito as perspectivas de vocês para outras pessoas aí, né, pode não ser uma boa ideia nessa troca aqui, nessa energia que vocês vivem, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos agora para quem escolheu o deck de número 3. Vamos agora para quem escolheu o deck com o tarô de Marcília. Vamos lá. Pensando com relação às energias, essa situação amorosa qual os consulentes do deck de número 3 trazem à mesa. Pensando com relação às energias desse ser de luz qual os consulentes do deck de número 3 traz à mesa, ele ou ela ainda pensa em voltar com os consulentes do terceiro deck? Ele ou ela pensa em voltar com um dos consulentes do terceiro deck? Ele ou ela pensa em retornar com os consulentes do terceiro deck? Existe aqui pensamentos de retorno. Pensando com relação às energias deste ser de luz, com os consulentes do terceiro. Aqui saiu uma. A energia do Papa. Bom, aqui eu já vejo, né, uma situação, né, mais voltado, né, para a sabedoria, né? Eu vejo que diferente, né, dos primeiros decks, falou muito de possibilidade, né, falou muito, né, de algo, né, pensando aí, né, nessa questão mais, né, da ação, pensando aí, né, nessa questão, né, mais em como criar, né, algo, às vezes até, né, como no caso número 2, uma certa cobrança. Aqui eu já vejo uma energia mais de análise, né, eu já vejo uma energia de alguém aí, né, pensando, né, analisando, né, aqui respondendo a pergunta central, ele ainda pensa em voltar com vocês? Pensa, mas na verdade analisa isso, né, analisa aí todos os pontos, né, tenta compreender isso com melhor conhecimento, né, de forma muito minuciosa, né, o Papa fala de um aprendizado de qualidade, mas que para ter esse alcance leva tempo. Então vamos ver aqui um pouquinho melhor, que vibração é essa, né, eu vejo aqui, né, talvez alguém que ao invés, não é que pensa, né, em voltar, pensa, né, lógico, em voltar, só que eu vejo que essa pessoa matuta, né, mais, vejo que essa pessoa fica analisando aí, né, talvez essas possibilidades. Vamos ver aqui um pouquinho melhor com relação a isso. Pensando com relação às energias dos consulentes do terceiro deck, pensando com relação a essa situação amorosa, pensando a esse ser de luz que os consulentes do terceiro deck trazem à mesa. Ele ou ela ainda pensa em retornar com os consulentes do terceiro deck? Aqui saltaram algumas. Então, o que vem falando assim, né? Essa pessoa muito minuciosa, muito aí, né?
muito assim, com a mente aberta, né, tendo um aprendizado, tentando absorver o aprendizado dessa troca, pensando, né, na volta, mas na verdade analisando aí, né, os dois lados, né, eu vejo que aqui, né, é mais uma questão, né, nem de perspectiva, é uma questão de, essa pessoa tá pensando, será que vale a pena? Até onde vale a pena? Se não vale a pena, por que que não vale? Fazendo essa análise profunda, né? Então aqui, ó, realmente, ó, essa pessoa muito atenta, essa pessoa aqui, né, vigiando muito, né, o que aconteceu, talvez tentando compreender aí, né, o que aconteceu. Vejo aqui que isso acontece por uma possível, né, dor que tenha trazido nessa troca de vocês, uma certa frustração que essa pessoa tenha sentido, e por conta disso fica aqui, né, um pouco, né, nessa energia de será que vale a pena, né, será que, né, não vai existir aqui um segundo sofrimento, né, mas eu vejo que assim, essa pessoa também tem um respeito muito grande com vocês, né, essa pessoa tem aqui, né, eu vejo que vocês carregam aí ideais que essa pessoa busca, talvez, em relações. Por isso que existe esse ponderamento, né? Porque talvez aqui tenha tido, sim, algo aí que não foi muito bacana, mas ao mesmo tempo vocês são pessoas que têm aqui, né, uma personalidade forte, né? Então é isso que deixa, aqui no caso de vocês, ele ou ela, né, pensando, né, com o retorno de vocês, mas pensando mais nessa perspectiva de análise, né? Pensando aí, né, realmente nessa estrutura, pensando em tudo que pode vir a acontecer, né, eu vejo que assim, até onde é frutífero, né, fazer um possível retorno, eu vejo que assim, aqui tem a energia da complementação, né, eu vejo que essa pessoa pensa muito, né, na conexão de vocês, mas essa pessoa também pensa muito na estrutura de vocês, né, então aqui tá me mostrando, e aqui já tinha falado, né, desde o começo de algo, um pouco com uma certa lentidão, e aqui confirma, né, que é uma situação que ainda está muito em análise, né? Essa pessoa ainda muito, né, tentando perceber. Aqui, respondendo a pergunta central, essa pessoa pensa em voltar com vocês, sim ou não? Pensa, eu vejo que essa pessoa pensa, né, muito sim com relação a essa possibilidade, pensa sim muito, né, com relação a esse retorno, mas, né, com um certo medo, né, com uma certa insegurança, né? É como eu falei, né? Como se essa pessoa lembrasse do que viveu, né? Lembrasse de uma certa frustração, mas também lembrasse, né, do quanto vocês se complementam, mas também lembra aí, né, de tudo aquilo que é positivo que vocês já têm, né? Então aqui eu vejo algo bastante ambíguo nesse sentido, né, dessa pessoa ficar nesse, né, nesse vai e vem aqui de pensamentos. Mas respondendo a pergunta, se pensa em retornar, pensa sim, né? Só que como eu falei, né, algo, né, que aqui tá um pouco, né, lento, né, essa pessoa tá tentando aí, né, chegar numa conclusão, tentando aprender, né, e chegar aqui, né, numa uma conduta final. Vamos ver aqui as energias de confirmação, se fala um pouco mais com relação a isso. Mas aqui eu senti uma firmeza tão grande nessa energia de complementação que, né, pode ser que realmente haja aí, né, mesmo que leve tempo, mas que haja, né, um retorno, né, porque tem essa perspectiva aqui também, né, bastante forte, né, dessa pessoa pensando com relação ao quanto vocês se complementam. Pensando com relação às energias de confirmação, pensando com relação às energias de confirmação dessas informações, quais são as confirmações dessas informações? Então aqui, né, eu vejo que essa pessoa, né, vem aqui tentando analisar tudo muito, né, profundamente, vem tentando aprender algo com isso, está, né, de muito orelhas em pés, está pensando muito, né, com relação a voltar, mas com relação a também não ter aqui, né, uma possível frustração, e isso traz um bloqueio, né, isso acaba trazendo, né, uma energia aqui, né, de um certo bloqueio. Essa pessoa até sente-se, né, parada, sente-se machucada por, de algum certo modo, estar parado, mas pensa muito em vocês. Eu penso que aqui realmente, né, como eu tava dizendo, essa pessoa pensa tanto em vocês, né, que até seria difícil não pensar em voltar. Na verdade, essa pessoa pensa mais em vocês, na personalidade de vocês, do que de fato aqui, né, no retorno, enfim, nessa reconexão, né? Então aqui essa pessoa fica ponderando muito, né? Como que é estar ao lado de vocês, como é estar sem, né? Como é
né, quando vocês estão por perto e como é quando está sem. E esse vai e vem, eu vejo que às vezes até machuca essa pessoa aqui, tá bom? Mas pensa, né, em vocês, né, pensa, né, muito no lado seguro de vocês. Aqui eu já tinha sentido isso, né, ainda mais agora com 2 cartas da mulher, né, e uma carta, né, do cachorro por cima. E isso pra mim representa, né, uma energia de segurança muito forte, né? Vocês têm aí o divino feminino muito bem desenvolvido, indiferente de serem homens ou mulheres. Vocês consulentes aqui têm essa energia do divino feminino muito desenvolvido, então vocês passam, né, uma segurança que aqui nessa situação essa pessoa pensa muito em vocês, né? Pensa, como eu falei, tá pensando mais em vocês do que, né, no retorno em si. Mas pensa num possível retorno sim e faz essa análise aí, né, esse ponderamento com relação, né, a estrutura de vocês e algo que já aconteceu, né? Então aqui, justamente por conta disso, é algo, né, que leva tempo, é algo que, né, pode trazer uma certa lentidão, justamente por ter essa racionalidade. Gente, olha aqui também 2 vezes a carta do homem. Vocês têm aqui a energia de almas gêmeas, ó. Uma conexão, uma afinidade espiritual absurda aqui, nem tem como, é o que eu tô falando, essa pessoa, ela precisa, na verdade, aprender alguma coisa com isso aqui, né, porque, na verdade, o que eu tô até entendendo, né, que aqui, por vocês terem uma conexão de alma gêmeas, é natural que os resultados aí das interações entre vocês exijam sempre aprendizados, tá bom? Porque vocês se complementam num grau muito absurdo. Então, essa pessoa pensa muito, sim, em voltar com vocês, mas pensa também, né, vem tentando, né, abstrair aí, né, tentando absorver um possível aprendizado, né, dessa dinâmica que vocês vêm passando, né? Mas aqui tem uma complementação muito profunda. E eu vejo que vem boas novas com relação a isso. Então, aqui eu vejo que, né, apesar de ter mostrado uma certa lentidão, apesar, né, de ter mostrado essa pessoa absorvendo aí, né, muito, né, minuciosamente, né, o aprendizado dessa troca, isso realmente não é nem por questão dessa pessoa ser muito racional. Claro que isso também, né, mas aqui por conta da conexão de vocês serem de uma conexão de alma gêmeas, é natural que tenha sempre esses aprendizados no meio, né, mas aqui eu vejo que vai ter um bom resultado com relação a isso, por mais que, como eu falei, né, seja uma questão, né, um pouco de lentidão, o resultado é muito forte, justamente por essa afinidade energética aí que vocês têm. Então, respondendo na sua pergunta, ele ou ela ainda pensa em voltar com vocês? Com certeza a pessoa pensa, né, em voltar com vocês, e por isso que quer aí, né, aprender tudo certinho, né, porque quando houver esse retorno, fazer um retorno aqui que seja, né, realmente pra valer, um retorno realmente aqui muito profundo, né, onde todo esse aprendizado, né, que teve, né, que essa troca de vocês exija, de fato possa ser colocado em prática, tá bom? Muito, muito bonita e muito específica essa mensagem aqui. Vamos trazer uma mensagem final com o baú da Madame da Nova Era. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular. Caso vocês tenham interesse, é só me mandar uma mensagem que eu respondo com uma tabela de preços. E a mensagem final para vocês diz o seguinte: cavalos, loteria ou apostas. A roda da fortuna não é a direção. O dinheiro não é para quem tem a sua paixão. O dinheiro não é nada para quem tem sua paixão. Eu li errado, né? Falei, alguma coisa não tá batendo aqui. Aqui tá falando que assim, né? É um momento, né, que eu vejo que assim, que tem uma conduta tão, né, positiva, né? Uma questão de momento, um aprendizado tão forte, né? De conexão tão forte, que nesse momento riquezas materiais aí, né, acabam, né, nem interferindo muito aqui essa situação, né? Que é uma conexão de almas mesmo, que é uma questão, né, mais espiritual. Então, como aqui vem dizendo, né? Como aqui conclui, né? O dinheiro não é nada para quem tem sua paixão, né? Essas questões, neste momento, nesse ciclo, se tornam aí, né, um pouco insignificantes, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até o próximo vídeo.